Olá, bem-vindo a Fixomos, eu sou a Vlange e pra quem não sabe, eu recentemente abri um concurso literário aqui, um concurso de contos em comemoração aos 100 mil inscritos do canal, que tem como prêmio uma bolsa integral pro curso online de escrita criativa do Rafael Montes. Se você ainda não tá participando do concurso, vem aqui nesse link que eu vou botar aqui nos cards, nesse vídeo, e eu já tenho vários vídeos aqui dando dicas pra escrever contos. Mas nesse vídeo especificamente, pensando aí no pessoal que tá participando do concurso, eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre escrita de contos curtos, né? Então, hoje eu vou dar 4 dicas para você escrever um conto curto, pensando aí em 1000, 2000 palavras. Tanto que para esse vídeo eu vou analisar um conto do Chekhov que tem 800 e poucas palavras. Então eu vou disponibilizar o link desse conto aqui na descrição. Esse chama A Morte do Funcionário. Então se vocês quiserem dar um pause aqui, ler o conto e voltar para cá, eu espero, eu aguardo. E vamos então para a primeira dica para escrever contos curtos. Uma coisa que vocês podem perceber nesse conto é que ele tem um conflito único. Isso é uma característica de contos no geral, e não só de contos de 1000, 2000 palavras. O conto, ele foca numa trama principal e ele não tem esse espaço para tramas secundárias como num romance. Romance aqui no sentido de uma história longa, do formato, e não do conteúdo romântico. Então, como fazer esse conflito único, né? Primeiro a gente tem que pensar no que é um conflito. Um conflito, ele surge quando você tem um personagem que tem um objetivo e esse objetivo, ele vai chocar com um obstáculo. Então, o personagem quer alguma coisa e ele vai enfrentar uma dificuldade, vai ter uma força contrária a esse querer, a essa vontade, né? Então, para você ter um conflito único, você tem que ter um objetivo único e um obstáculo único. Em A Morte do Funcionário, a gente tem então a seguinte história, basicamente. Esse funcionário em questão é um cara chamado Chervyakov, e ele, uma vez, ele tá assistindo uma ópera e ele espirra num general lá que trabalha no mesmo lugar que ele, mas não é diretamente o chefe dele, né? Mas é alguém com um cargo elevado. E o que o Chervyakov quer nessa história é se desculpar por ter espirrado em cima do general. Então, esse é o objetivo do personagem principal. E ele tem um único obstáculo, que é o que vai sempre impedir ele de conseguir esse objetivo. E esse obstáculo é que ele mesmo não acredita que o general desculpou ele. Então ele vai lá, pede desculpa e o general fala, beleza, mas aí ele pensa, caramba, mas será que ele me desculpou mesmo? Eu não quero que ele pense que foi de propósito. Será que ele realmente acreditou na minha desculpa? A todo momento ele fica pensando isso, ele fica com medo do general não ter aceitado a desculpa dele, não ter acreditado que foi sem querer, e esse vai ser o obstáculo dele. Então, a partir desse objetivo se chocando com esse obstáculo, a gente tem um conflito, né? Nessa história a gente tem essa tensão crescente a partir desse conflito, porque a cada vez que o Chervyakov vai tentar se desculpar de novo, o general vai ficando cada vez mais de saco cheio daquilo, até que isso culmina num final trágico, que na verdade é cômico, né, esse final, porque o conto ele tem esse tom humorístico pendendo pro exagero, então é um final trágico, super exagerado, que acaba tendo esse efeito cômico de propósito. Mas então o importante da gente ver aqui nessa questão do conflito único é isso, é um objetivo e um obstáculo, não tem outras pedras no meio do caminho, sabe? A segunda dica para escrever um conto curto é você não ficar querendo botar desenvolvimento de personagem muito complexo. Um conto curto, ele vai caracterizar o personagem muito rapidamente. Vai definir a personalidade daquela pessoa em poucos aspectos. E também não vai ter uma preocupação com um desenvolvimento psicológico do personagem ao longo da história, como a gente tem em romances. Porque um conto de 1000, 2000 palavras, ele não tem espaço para isso, ele não tem tempo para isso. Então, assim, tudo que ajudar o autor a caracterizar aquele personagem de um jeito rápido, de um jeito direto, assim, o autor vai usar. E você, como autor de um conto curto, pode pensar em usar esses recursos para caracterizar o personagem de maneira rápida. Então, por exemplo, quais são os recursos que o Chekhov usa nesse conto A Morte do Funcionário? Na primeira frase, a gente já tem uma ideia de quem é esse personagem principal. Em uma noite esplêndida, o não menos esplêndido funcionário encarregado da seção Ivan Dmitrich Chervyakov estava sentado na segunda fileira do teatro e assistia pelo binóculo
a apresentação de Os Sinos de Corneville. Em Uma Noite Esplêndida, o não menos esplêndido. Então, assim, o cara já é... O primeiro adjetivo que caracteriza esse personagem é esplêndido. Só que, ao mesmo tempo, o nome do personagem já também diz alguma coisa sobre ele. Chervyakov, ele é um nome originado de Chervy, que significa verme em russo. Então, tem uma dualidade meio irônica aqui, né? Porque o cara é descrito como esplêndido, mas ele tem um nome que remete a verme. Porque, na verdade, ele não é esplêndido. Ele é um cara comum, ele, tipo, tem uma vida ok, mas tem esse lado de que talvez ele se ache um verme por ter, sem querer, espirrado em cima do general. Ou talvez o jeito como ele corre atrás de se desculpar a todo custo torne ele um verme. E são caracterizações simples, não tem uma caracterização muito complexa. O autor ele não se preocupa em fazer um personagem multifacetado, que seja, sabe, que tenha vários lados, que tenha muitas motivações, Não tem muito isso, sabe? É uma coisa simples. E também ele não tem um background, ele não tem um pano de fundo. A gente não sabe quem esse cara era anos atrás, a história de vida dele, porque isso não é necessário. Não tem espaço pra nada disso. Então a caracterização e o desenvolvimento de personagem num conto curto, eles não vão além daquilo que serve ao conflito, à trama única que a gente tem numa história curtíssima. Então você, quando for escrever aí o seu conto curto, você pensa em uma ou duas características principais para o seu personagem que se encaixem com o conflito que você está pensando. Ou então você, sei lá, dependendo do seu processo de criação, você cria o personagem antes e cria o conflito depois, mas enfim. O importante é que a caracterização do personagem sirva ao conflito também e não vá além disso, não precisa ir além disso. Não tem espaço para ir muito além disso. A terceira dica é sobre a seletividade de detalhes. Se você tem um espaço muito curto para desenvolver o seu texto, para desenvolver a sua história, você vai ter que selecionar os detalhes de modo que você deixe na história, deixe no texto, só o que for realmente necessário para contar aquela história. E aí você pensa nessa necessidade para cada palavra mesmo do texto, sabe? Se você for olhar para esse conto A Morte do Funcionário, cada palavra que tá lá, ela é necessária para contar a história. Ela não tá lá à toa. Tudo tem a ver ou com conflito, ou com caracterização de personagem, ou com o estabelecimento do tom da história, sem detalhes desnecessários. Por exemplo, é que tem uma parte do texto em que o Chervyakov, ele coloca o uniforme, vai cortar o cabelo e depois chega lá para poder pedir desculpa mais uma vez pro general. Essa parte dele cortar o cabelo, esse detalhe, eu achei interessante porque são só 3 palavras, cortou o cabelo. E a motivação, assim, para ele ter cortado o cabelo, no meu entendimento, é que ele quer ficar mais apresentável, né, para poder ir lá pedir desculpa pro general. Só que isso tá subentendido, porque isso não precisa ter uma explicação, não precisa gastar muitas palavras para explicar isso, porque isso pode ser entendido em 3 palavras. Essa é a questão, sabe? O que puder ser entendido em poucas palavras, use poucas palavras e pensa nos detalhes que você vai colocar de modo que eles contribuam todos para a história. Nada tem que estar lá à toa se você quer fazer uma história num espaço muito limitado, como esse de 2.000 palavras. A quarta dica é misturar descrição com narração. 3 elementos textuais que compõem as histórias são a narração, a descrição e o diálogo. Narração aqui no sentido de ação. Então, quando o texto faz os personagens fazerem alguma coisa. Misturar a descrição com a narração é um jeito de você, primeiro, economizar palavras e depois de você tornar aquilo mais dinâmico, tornar o seu texto mais dinâmico. Então, por exemplo, em vez de você dizer que um personagem entrou na sala e esse personagem era alto, ou seja, de você dizer que o personagem entrou na sala, ação, narração, e dizer que ele era alto, descrição, você pode dizer, misturando descrição e narração, que o personagem X teve que abaixar para passar pelo batente da porta quando entrou na sala. Porque aí é uma ação que deixa subentendido que ele era alto. Então, isso é um exemplo de misturar descrição com narração. Pegando esse nosso conto aí de exemplo, A Morte do Funcionário, a gente tem a seguinte passagem. Ele viu que um velhinho sentado à sua frente, na primeira fileira, enxugava cuidadosamente a careca e o pescoço com a luva e resmungava alguma coisa. Aqui o autor
ele poderia ter usado uma frase separada para descrever as características físicas desse personagem velhinho, que no caso é o general. Que ele era velho, que ele era careca, que ele usava uma luva. E aí, separado dessa descrição, ele poderia ter narrado as ações desse velhinho. Enxugar a careca e resmungar alguma coisa, né? São as ações dele nesse trecho. Mas em vez de escrever separadamente essas coisas, o Chekhov, ele botou junto lá, acontecendo ao mesmo tempo, a descrição e a ação. Então, assim, ele consegue ter uma frase mais curta e mais dinâmica, e fazendo isso no texto todo, né, a gente consegue diminuir bastante as palavras. E essa é uma coisa que, inclusive, muitos autores de romance também fazem, porque justamente ele traz uma característica mais dinâmica para o texto. Eu cheguei a falar isso no vídeo que eu falo sobre descrição de lugar. Enfim, eu vou botar aqui nos cards, mas é um vídeo em que eu falei sobre Todos Nós Adorávamos Cowboys. Aqui, esse livro aqui, Todos Nós Adorávamos Cowboys. E ele faz muito isso de botar a descrição junto com a ação. Então, se você quiser mais um exemplo, você vê lá o vídeo sobre descrição de lugares. E outro vídeo que eu quero deixar também de recomendação é meu vídeo sobre cortar palavras, né? Se você quer diminuir um texto, quais palavras você pode cortar sem perder a essência do texto. Eu vou botar também aqui nos cards. E indico também a minha playlist sobre contos, que eu junto todos os vídeos aqui do canal sobre esse tema. E eu espero que seja útil para você escrever o seu conto, né? Porque essa é a intenção. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Você pode conhecer alguns contos meus no Wattpad, pode conhecer os meus livros que estão à venda aqui na descrição, também tem os links, tem falando sobre eles. E até a próxima!